Olá, alunas e alunos. Eu sou a professora Isabelle, bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje, nós vamos estudar as vertentes do socialismo. Vamos lá? O que é socialismo? Socialismo é uma doutrina política e econômica que surgiu no final do século XVIII e se caracteriza pela ideia de transformação da sociedade através da limitação do direito de propriedade privada, do controle dos recursos econômicos pelas classes trabalhadoras e de uma gestão da coisa pública voltada à promoção da igualdade social. O socialismo surgiu durante a Revolução Industrial como programa político das classes trabalhadoras. Ele nasce como uma reação às condições de vida dos operários nos grandes centros industriais da Europa, contrapondo-se ao liberalismo e ao individualismo, e defendendo uma total reformulação da sociedade. A nova sociedade projetada pelos socialistas deveria ser erguida sobre bases comunitárias. Vamos entender o embate entre o socialismo e o liberalismo. Enquanto doutrina econômica, o socialismo é o oposto do liberalismo, que se baseia na propriedade privada dos meios de produção e na economia de mercado. Entre os séculos XVIII e XIX, as diversas transformações que marcaram a Europa e o continente americano possibilitaram o surgimento de novas concepções preocupadas em dar sentido ou teorizar a rápida ascensão do sistema capitalista. Para tanto, vários pensadores se debruçaram na árdua tarefa de negar, reformar ou legitimar as novas relações de ordem social, econômica e política que ganhavam fôlego e um novo mundo que passava a ter uma nova roupagem. A corrente liberal defendia os vários pressupostos que compunham essa nova realidade oferecida pelo capitalismo. Aprovavam o direito à propriedade privada, amplas liberdades no desenvolvimento das atividades comerciais e a igualdade dos indivíduos perante a lei. Com relação à miséria e às desigualdades, a doutrina liberal acredita que a pobreza do homem tem origem em seu fracasso pessoal. Partindo para a interpretação socialista, temos um outro tipo de compreensão, que nega os argumentos liberais que tentavam naturalizar as desigualdades. O pensamento socialista, inspirado por pressupostos lançados pelo Rousseau, lá um filósofo iluminista, tenta enxergar esses problemas como consequências das relações sociais estabelecidas entre os homens. Segundo tal, os socialistas, passariam a realizar uma crítica ao comportamento assumido pelos homens em sociedade que estabelecia tais diferenciações. Tendo suas bases lançadas, liberalismo e socialismo vão compor duas matrizes interpretativas distintas e algumas vezes opostas. Contudo, esses pressupostos serão posteriormente reinterpretados em um processo de compreensão da sociedade que até hoje apresenta novas possibilidades. Como precursores do socialismo, a gente tem aí o jornalista e agitador francês Noël Beaufort, 1760 a 1797, ele é considerado um dos precursores do socialismo. Já no final do século XVIII, ele defendeu propostas de caráter socialista como as reformas agrária e tributária. O principal nome, os principais nomes expoentes aí da doutrina socialista, o Karl Marx, e o Friedrich Engels, são dois dos principais nomes do socialismo do século XIX. Eles fundaram o chamado socialismo científico, que baseado no método científico faz a crítica do regime capitalista e pretende ser um programa político de libertação da classe trabalhadora. O objetivo o último desse programa é a superação das classes sociais, que seria o comunismo, a outra etapa do socialismo. Como forma de organização social, onde seriam abolidos o Estado e a propriedade, assim como os meios de produção. Quando a gente fala do surgimento do socialismo, a gente tem que observar, nos séculos XVIII e XIX, a gente tem aí a Revolução Industrial, que é uma transformação do trabalho artesanal em trabalho assalariado e o uso de máquinas. O desenvolvimento do modo de produção capitalista, a configuração de novas classes. O proletariado, que é proletários do povo, e burguesia industrial.
a aceleração do processo de confinamento dos operários nas fábricas, né, as condições de vida e de trabalho precárias, né, que traziam miséria, né, trabalho infantil, jornada de trabalho excessiva, e a criação de movimentos de contestação, né, nesse contexto, né, aí da Revolução Industrial, surgem as ideias socialistas, né. Na teoria marxista, o socialismo representaria a fase intermediária entre o fim do capitalismo e a implantação do comunismo. No socialismo, o povo assumiria os negócios do Estado e os administrariam, né, a partir dos seus próprios interesses, com organização racional das forças produtivas, né? Para Marx e para o Engels, né, essa etapa seria historicamente necessária para a construção do comunismo. A gente tem aí, né, a primeira vertente, né, seria o socialismo utópico, né, que foi uma corrente, né, de pensamento que foi criada pelo Robert Owen, o Saint-Simon, né, o Charles Fourier, né. E aí a gente tem aí, ó, nascido no início do século XIX, o socialismo utópico, ele surge, né, como crítica ao capitalismo e tentou encontrar soluções para os problemas da sociedade industrial. O nome socialismo utópico surgiu graças à obra Utopia, né, de Thomas More, sendo que a utopia, né, é usada de forma pejorativa, né? Ela é referente a algo que não existe, né, que não pode ser alcançado. Esses primeiros socialistas tinham em mente a construção de uma sociedade mais harmônica, justa e de abundância, né? O Marx e o Engels, né, embora reconhecessem a importância desses pensadores socialistas, né, eles distanciaram muito deles, né, acusando de fantasiar sobre o futuro da sociedade, né? O Marx e o Engels, né, criticavam nos socialistas utópicos o fato deles ignorarem a importância da luta de classes e de não apresentarem de forma concreta um caminho viável para chegar ao socialismo. O socialismo utópico, né, é considerado a primeira fase do socialismo, é um pensamento que se desenvolveu no século XIX, idealizando uma sociedade igualitária e mais justa, importante para a concretização do proletariado, né, e é criticado por considerar que pela via pacífica, né, seria possível suprimir as injustiças sociais. O socialismo científico, né, foi criado pelo Marx e pelo Engels. Ele propõe a análise científica do capitalismo visando a sua superação. O socialismo científico, também conhecido como marxismo, afasta-se do socialismo utópico por propor uma ciência da revolução, né, com o propósito de determinar as leis que regem as formas de organização social, seu surgimento e sua extinção. A partir dessa teoria, o comunismo aparece como uma fase cientificamente previsível, né, da história. O socialismo marxista, ele tem como fundamento teórico o materialismo histórico, que propõe um conhecimento racional do mundo, por meio da análise das formações econômicas do passado, né, como o feudalismo. O materialismo histórico, ele persegue a lei dos fenômenos sociais. O objetivo é entender como ocorrem os processos históricos, né, as leis que regem a morte e o surgimento de novas organizações sociais. O comunismo surge, né, como consequência necessária do movimento dialético, né, que seria o movimento contraditório da história. A gente pode destacar aí, né, que de acordo com o socialismo científico, esse conhecimento científico da história, né, para que resulte nas transformações sociais desejadas, ele deve se ligar à ação política, né, à praxis, né, e a classe social, né, a quem cabe agir é o proletariado. Segundo Marx, só as classes trabalhadoras, através da ação revolucionária, poderia solucionar o conflito da sociedade capitalista, promovendo a sua superação. Também conhecido como socialismo, né, marxista ou marxista, né, marxismo ou marxista, né? Ele surge a partir das reflexões de Karl Marx e Friedrich Engels, né? Ele caracteriza pela análise crítica, né, científica do capitalismo, né, e parte da leitura, né, de pensadores como David Ricardo, Adam Smith, Hegel, Feuerbach e de outros socialistas utópicos. Então, a gente observa, né, que o socialismo, né, se divide aí em duas vertentes, né, a que ficou mais conhecida abrangentemente, mundialmente, é o socialismo científico, né, desenvolvido por Karl Marx e o Engels. Vamos analisar a tabela.
e perceber aí as principais diferenças. No socialismo utópico, né, o combate à desigualdade por meio de reforma do capitalismo. No científico, né, o combate à desigualdade seria por meio da extinção do capitalismo. No utópico, a conciliação, né, existe conciliação entre as classes. No científico, né, a defesa de uma sociedade sem classes. No utópico, a gente tem a cooperação nas relações de produção e atribuição. No científico, a gente tem a abolição da propriedade privada e a socialização dos meios de produção. Ainda, né, é considerado como outra fase, né, o socialismo real, né, é uma expressão que designa, né, os países que tentaram pôr em prática os ideais socialistas, né, como a Rússia, né, Cuba, China, né. Importante destacar que o socialismo, tal como foi pensado pelos teóricos no século XIX, jamais foi plenamente implantado, né, muito menos o comunismo. Então, no século XX, as ideias socialistas foram adotadas por alguns países, né? União Soviética, China, Cuba, Coreia do Norte, né? E Alemanha Oriental. Porém, em alguns casos, né, ela revelou-se um sistema constituído por regimes autoritários, né, e até totalitários, extremamente violentos. Distante do socialismo teórico ou ideal, né, o socialismo real, ele caracteriza-se pela formação de regimes que desrespeitaram, né, sistematicamente a vida humana e as liberdades individuais. Então, vocês percebem que existem, né, várias diferenciações entre o socialismo e que houve uma aplicação prática, né, que nunca chegou efetivamente a ser colocado em prática da maneira como ele foi idealizado. Vamos observar algumas críticas aí ao socialismo, né? O socialismo resultaria de um padrão de vida menor, né? Favorece apenas os mais pobres, desconsidera o mérito, resulta a escassez de recursos, né, a utilização efetiva dos fatores de produção e a redução da qualidade de bens e serviços. Obviamente, né, a crítica é feita por, né, opositores ao sistema socialista, então nem todas as críticas são a expressão da verdade. A gente tem aí o Marx, né, numa das citações mais famosas, né, lá do Manifesto Comunista, né, uma das primeiras obras, né, os proletários nada têm a perder, exceto seus grilhões. Tem um mundo a ganhar, proletário de todos os países, uníveis, né, a citação aí do Manifesto Comunista. Vamos exercitar o que nós aprendemos na aula de hoje. Vamos lá? O liberalismo e o socialismo são correntes econômicas, políticas e sociais que visam criar um modelo justo e democrático para o desenvolvimento da sociedade. A principal diferença entre o liberalismo e o socialismo é: letra A, o papel do Estado em relação à economia; letra B, a participação democrática; letra C, o direito à liberdade de expressão; letra D, garantir o bem-estar. A resposta correta é a letra A, né? O papel do Estado em relação à economia, né? O liberalismo, ele prega a ausência do Estado na economia, né? E o socialismo prega justamente o contrário, né? Que seria a estatização, né, de todos os meios de produção. Vamos aí a outra questão. Como podemos diferenciar o socialismo utópico do socialismo científico? Letra A. O socialismo utópico defende a economia de mercado. Letra B. O socialismo utópico não desenvolve condições materiais para a superação do capitalismo. Letra C. O socialismo científico é o único a propor a criação de uma sociedade justa e igualitária. Letra D. O socialismo científico constrói modelos de sociedades ideais, presentes ou futuras, que devem atuar como horizonte para as tomadas de decisão. A resposta certa é a letra B. O socialismo utópico não desenvolve, né, condições materiais para a superação do capitalismo. Ele fica ali no campo das ideias. Então, na aula de hoje, a gente viu um pouquinho, né, sobre as vertentes do socialismo. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Por hoje é só, até a próxima aula.